Lamonier, companhia mágica especial nesse nosso Café do Manhã TCM, nesta terça-feira, início de julho de 2021. E a gente recebe aqui Lúcia Rocha, jornalista moçoroense, escritora, e que fez a organização desse livro, Memórias de Milton Marques de Medeiros, o Menino do Poré. Lúcia, que alegria e que honra em recebê-la aqui no nosso café. Muito bom dia! Bom dia, Daniele. Bom dia, telespectador da TCM. É um prazer enorme estar aqui hoje falando para o telespectador do Manhã TCM, telespectador da TCM, para você que eu vi nascer aqui como jornalista, né, na TCM. Você que chegou aqui, vinda do jornal impresso, né, e vi seu desenvolvimento e hoje está muito bem na TV. A gratidão, Lúcia, que tem aí toda uma experiência, um know-how na área de televisão, na área... Quando se fala em escrever livros, a gente lembra logo de Lúcia Rocha. Lúcia, vamos contar um pouco como é que surgiu, então, esse livro Memórias de Milton Marques, O Menino do Poré, e também já esse nome, O Menino do Poré? Dani, eu digo que sou um jornalista que escreve livros, né? Porque escritor, ele vive da arte de escrever livro. Eu, hoje, vivo da arte de escrever livro. Tem 11 anos que eu só vivo exclusivamente disso, né? Desde que eu deixei o Mossoró todos os tempos, né? Que você sabe, me dediquei só a cuidar de livro. Então, naquela época, livro era uma segunda receita dentro da função de jornalista. E, de repente, essa receita virou receita única, que seria a segunda receita. Então, o Menino do Poré nasceu de um artigo que eu escrevi sobre o Dr. Milton para a Gazeta do Oeste, na época. Aí, Davi Medeiros, na posse de Dr. Milton, acho que foi na posse do Dr. Milton, na academia. Então, ele citou o Dr. Milton como o Menino do Poré, que, segundo Lúcia Rocha, o Menino do Poré, segundo artigo de Lúcia Rocha. Mas o livro nasceu desde a ideia que Dr. Milton teve essa passagem aqui na Terra, um homem digno que eu conheci com 10 anos de idade. E não podia ficar em branco essa história. Estava nos jornais, em velhos jornais lá no Moçoroense, né? Através das colunas dele, o que ele escreveu na primeira pessoa. E em uma das colunas dele ele fala: Lúcia Rocha insiste para eu contar um pouco da minha história, não sei a quem interessa. Aí ele contava um trecho. A outra dele dizia assim: meu sobrinho Genário Freire pede para eu contar um pouco da minha infância. Eu não sei para quem interessa. Aí contava um pouco do pai, um pouco da mãe. Então, após o falecimento dele, eu disse: eu tenho que contar essa história num livro, porque senão vai virar jornal velho, nem os netos dele saberão. Né? Como é que foi todo esse processo de pesquisa? Porque, Dani, para minha surpresa, eu juro, eu tinha tentado já fazer algumas entrevistas com ele, na intenção de virar um livro futuramente. Ele falava: não tem nada que vale a pena. Mas eu nunca imaginei que o Dr. Milton fosse tão cedo. Ele era um homem que tinha educação alimentar, educação financeira nem se leva em conta. Então eu achei que ele era um homem que ia viver no mínimo 90 anos de idade. E de repente, aos 77 anos de idade, nos surpreendeu, né, com a passagem dele. Então o neto dele, que nem nasceu como Miltinho, como é que ele vai saber da história do avô dele? A mãe vai se lembrar de um dia que estava não sei aonde, ou que estava na piscina, o pai pulou na piscina. E aí, as origens, aquilo que vem... Porque a história não começa com eles, começa com os pais, com os avós, né? Porque Poré, gente, é um sítio da família do Dr. Milton, lá na zona rural de Ipanema. E eu, na época que eu conheci o Dr. Milton, o povo falava tanto em Poré, que na minha cabeça ele nasceu no Poré. Quando ele falava que tomava banho de rio, eu achava que era lá no Poré. Então, quando eu vejo na coluna dele que jogava bola na soleira da casa, bola de meia, com Josafá, que é amigo de infância. E aí vem a história na primeira pessoa, que eu fiz questão, na verdade não é uma biografia, é uma autobiografia. Porque eu juntei tudo que ele falou a respeito dele na coluna e nas entrevistas que deu, a maior parte aqui na TCM, né? Então, por exemplo, quando ele deu a entrevista com Luana, no Entre no Clima, que foi uma das coisas mais interessantes que eu vi aqui na TCM. Levíssima entrevista, né? Cheia de fatos curiosos. Eu vi ali Milton Marques falando para Luana como se fosse um Mossoró todos os tempos. Eu falei: essa história não pode deixar numa gravação, né? E outra intenção, além da família, dos filhos, netos, né?
Porque as filhas, 3 moram fora, 2 moram fora. Na época que ele começou a coluna, a Taliana morava fora. Então, elas não sabem exatamente o que o pai colocou na coluna e vai ver no livro. Mas aí tem também um legado de pessoas de Mossoró, pessoas do Brasil, que vão poder conhecer essa história. A história de um menino de 11 anos de idade, órfão de pai desde os 4, filho de uma dona de casa. Ele veio morar aos 11 anos de idade na casa de um familiar que era dono de um café de frente ao mercado. Esse senhor e essa senhora já tinham 12 filhos, já tinham agregado, já tinham tudo do interior que veio estudar. Então, ele era o 14º. Né? Ele era o 14º numa casa, né? Que era o pai de Joãozinho Marcos, da fábrica de cimento. Então, outro dia eu falei para Joãozinho, como é que vocês dormiam? Tudo de rede, Lúcia. Quando um se acordava, rapaz, no banheiro de madrugada, tinha que passar embaixo da rede todo mundo. Então, você imagine, esse menino saiu dessa casa, estudando escola pública, né? Chegou um momento que Mossoró não tinha científico, a não ser no diocesano particular, e o irmão mais velho, o seu Mário, né? Irmão 12 anos mais velho, colaborou muito, e doutor Milton cita o irmão sempre no livro, agradece ao irmão, tem fotos demais do irmão, tem mais de 10 fotos do seu Mário, com a família do seu Mário, no livro. Então, aí ele tem que estudar no diocesano. Então, ele estuda 2 anos no diocesano, trabalha, né? O primeiro emprego dele foi de revisor de gráfica. E eu só soube que ele foi revisor de gráfica porque houve um momento aqui na TCM que ele me chamou, ele viu um texto, olha o cuidado que ele tinha com a escrita. Ele viu um texto que saiu aqui da TCM no primeiro ano de fundação. Era um sorteio de um DVD, de um aparelho DVD, e ele, por acaso, pegou na recepção aquele texto dizendo que o cliente, o assinante, estava concorrendo. Ele falou assim, você viu isso aqui? Não, porque tem um errinho bobo aqui, eu queria saber quem foi. Aí eu fui atrás, né, trouxe a pessoa diante dele, ele falou assim, olha, eu gostaria, tudo que fosse sair de hoje em diante, passar por Lúcia, que ela é uma jornalista, porque eu sou do tempo em que gráfica tinha revisor. Meu primeiro emprego foi numa gráfica como revisor. Aí já vem à tona toda, né, toda uma experiência que muitas vezes acabava... Então, assim, essa preocupação com a gramática, com a comunicação palavras, interna e externa, sabe? É muito interessante, porque ele é um homem de formação humanística, é médico. Era um médico preocupado com comunicação. Aí ele depois me contou que ele teve uma espécie de oficina de jornalismo no Mossoroense. E ele fez um concurso, passou para redator, então ele teve esse emprego também no Mossoroense. Lúcia, entre esses fatos mais curiosos, o que é que mais chamou sua atenção? Porque como você, né, teve toda essa vivência desde cedo, desde criança... Desde 10 anos de idade, desde o dia do casamento dele, que eu conheci no casamento dele. Qual fato mais lhe surpreendeu durante todo esse trabalho de pesquisa para a organização desse livro de memórias? Porque ele é um homem simples. Ele não, vamos dizer assim, ele em momento nenhum nos jornais, nas entrevistas dele, ele é arrogante, ele procura enaltecer-se, né? Essa simplicidade dele, que sempre quantas vezes ele chegava em casa, eu estava no chão brincando com as crianças, ele sentava de lado da gente, ele conversava com a gente no mesmo nível, né? E muito tempo depois, quando eu vi o neto de Charles, né? A nora de Charles, cada vez que descia no avião e ia falar com o filho, ela se agachava e ficava na altura da criança. Aí um dia ela explicou que é para a criança entender. Então o doutor Milton já fazia isso, ó, desde quando teve Estela, lá na década de 70, e eu via isso, né? Então, assim, ele era um homem que tinha tempo para brincar com as crianças, né? Ele nunca foi homem de, em casa, falar assim, eu passei dificuldade, hoje vocês têm vida boa. Ele nunca foi um homem de falar do passado dele. Eu até me surpreendi como é que ele foi um homem tão bem-sucedido na vida. E, Daniela, você que trabalhou com ele, você sabe que o carro dele, pelo menos... Até eu deixar o programa, era um Gol, modelo antigo, novo, que não tinha vidro elétrico, era daquele que chegava na gravação, fechava o vidro aqui, e quantas vezes a gente chegava na gravação, ia receber ali os convidados, o povo da casa não acreditava que era ele. E ele tem um Gol, eu digo, e o vidro não é elétrico. Você está entendendo? E ele chegava naquele carrinho dele. Aí, assim, uma coisa é ele ser reitor e andar com um carro grande com o motorista da reitoria, outra coisa é ele, pessoalmente, pegar o carrinho dele na garagem e chegar na gravação. Então, essa simplicidade, ele era um homem que parecia um monge,
Mas isso não era diante das câmeras, não era porque está na TCM, era em todo canto. Eu nunca vi, assim... Uma paciência, uma tranquilidade. Essa tranquilidade, assim... Bom, eu acompanhei no tempo da São Camilo, cheguei a trabalhar na São Camilo, a conviver na São Camilo, né? Na São Camilo, eu via as reuniões que ele fazia uma vez por semana, ele fazia um círculo na quadra, né? A reunião final de tarde, já estava na sombra, passarinho cantando, e ele sempre com agenda, né? É um dos poucos homens que eu conheço com agenda na mão. Né? E pioneirismo nessa saúde mental e emocional. Então, quando eu chego em São Paulo e vou trabalhar em empresas top, aí eu lembro daquele Milton Marques, na década de 80, quando eu trabalhei aqui foi na década de 80, então ele já promovia o que você vê hoje na gestão moderna. Né? Então, o que você vê pregar hoje na gestão... Não sei se porque tem a ver que ele morou em São Paulo, fez residência médica lá, então São Paulo é uma grande escola, eu posso dizer, né? Ele morou o tempo da residência médica lá e eu morei 11 anos. Então... Agora, o mais interessante de tudo que eu acho é ele montar uma televisão sem nunca ter pisado numa televisão nem para dar uma entrevista. Que eu comparo isso, eu fiz já um artigo sobre isso quando ele faleceu, a alguém que vai montar uma padaria sem nunca ter entrado numa padaria, você imagina. Pois é, impressionante o pioneirismo, né? O quão visionário era o professor Milton Marques de Medeiros. Lúcia, aí nós temos aí, né? O livro vai ser lançado na próxima sexta e tem inúmeras fotografias, a gente vai até apresentando aí algumas para vocês irem, né, conhecendo um pouco do que vão acompanhar neste livro, nessa autobiografia, né? Vamos... Eu só sou a organizadora, eu só organizei essas ideias dele, essas histórias dele e coloquei no livro. Eu não sou autor, o autor é ele, é uma autobiografia em memória. Porém, eu tenho material para um próximo livro na terceira pessoa. Temos aí imagens, vou pedir para a Lúcia comentando então também um pouco de todo esse resgate, esses momentos. Isso aí é o dono de casa, né? A rede é o lugar preferido dele, o melhor lugar da casa dele é a rede. Aí, um tempinho para brincar com as crianças, né? Na piscina, as 4 filhas. Estela, Camila, Taliana, Cibele. São pessoas maravilhosas. Aí, num momento de tibau, Estela se exibindo aí, né? Há um pouco do esportivo, do atleta, não tinha tempo para fazer esporte, né? Mas tá aí. Aí, o casamento de Estela, toda a família. Bianca no colo de... Não, era Maria Luísa no colo de Evandro. Bianca está aí à frente, a primeira... Aí a dona Zilene, com 5 anos de idade, essa foto aí, se eu não me engano, foi no aniversário nas bodas de ouro dos nossos avós. Né? Casamento de Camila e Evandro. Camila hoje é médica, psiquiátrica, né? São 4 filhas na área de saúde. Aí a Cibele, Elano. Cibele é dentista. Aí eu acredito que tenha sido na formatura do Dr. Milton essa foto. Aí ele com os genros e os netos, num hotel, num resort, passando uns momentos de lazer. E, gente, ele curtia muito esses momentos de família. Ele curtia, né? Ele qualquer festinha, qualquer 15 anos, ele curtiu muito os 15 anos de Bianca, os 15 anos de cada filha, o casamento de cada filha. E não quero saber como era a véspera de cada casamento, porque ele queria todos os amigos. Então, quando era a véspera de casamento, aí Leonardo, Estela, Zilene Milton, lá no Maracanã. Eu acredito que essa aí foi o último verão, foi em Tibau, essa foto. Josafá, um amigo de infância, não podia faltar no livro, né? Doutor Milton prefaciou o livro dele. Aí tio Juca, Zilene no casamento, dezembro de 1969. Pronto, eu conheci o doutor Milton nesse dia aí. Viagem no tempo aí, por meio dessas imagens. Aí são um homem para missa, né? O último dia que eu encontrei o doutor Milton, que foi... Um homem muito cheio de fé, né? 4 meses antes dele falecer, eu tomei café com ele, ele ia para uma missa no Liberdade, no domingo, 11 horas da manhã, essa missa, no Liberdade. No Golzinho, foi no Golzinho. Lúcia, para quem está acompanhando aí todas essas imagens, já ficou com curiosidade, lançamento, vamos falar um pouco sobre o lançamento, afinal, né, estamos vivenciando a pandemia, um lançamento de um livro importante como esse merecia, né, todo um grandioso evento, mas devido à pandemia a gente tem que ir ajustando um pouco. Por sinal, esse lançamento seria o ano passado, por conta em decorrência dos 80 anos de idade dele. Quando eu conversei a primeira vez com o Zilene, um ano depois do falecimento dele, a gente tocou no assunto, ela deu ok, mas ela deu um ok assim. Eu fui
fazendo e sem ela saber de nada, assim, ela não estava acompanhando nada em nenhum momento, nem ela, nenhuma filha procurou saber, assim, ficou questionando o que exatamente está no livro, do que se tratava, ela não sabia que era uma autobiografia, que era tudo o que... Não, então, assim, eu até agradeço demais a confiança dela, de todas as filhas, né? Mas ela pensava assim, eu disse para ela naquele momento, em 2018, olha, vamos aprontar para lançar daqui a 2 anos, nos 80 anos dele. Quando veio a pandemia, eu disse, Lúcia, não vamos fazer não, porque eu tenho muitos amigos, a família toda vai querer vir, então a gente foi protelando e também a pesquisa foi um pouco prejudicada, Dani, porque eu visitava o museu, então todos os jornais estão no museu, né? Fechou-se o museu, fechou-se tudo. Quando foi em novembro com o edital da Lei Aldir Blanc, eu concorri, né, numa categoria onde só ia sair um vencedor e fui a vencedora nessa categoria, né? Então, o livro foi contemplado com a Lei Aldir Blanc, né? Vai sair pelo selo Amigos da Pinacoteca, que é de Natal, que é de um ex-colega do Dr. Milton, psiquiatra, a Peri Araújo, a professora Isaura Amélia, né? Em parceria com a editora Queima-Bucha de Mossoró e com a Fundação Vantão Rosado. Fiz questão de colocar o selo da Fundação Vantão Rosado e doutor Dissé aprovou. Então, assim, eu gostaria muito que quem estiver nos ouvindo, mas eu não gosto de ler, então compre, adquira esse livro e passe para um sobrinho, para um funcionário, porque é uma história de vida, né? Uma pessoa que viveu 70 anos de idade, dos 4 anos em diante, ele teve que se virar para montar a história dele, como que um menino vem de uma família muito simples do interior, morar de favor em Mossoró, depois vai morar de favor em João Pessoa, consegue se formar, monta em Mossoró o primeiro e o único hospital psiquiátrico do Rio Grande do Norte, né? Que na época era o Hospital Modelo do Rio Grande do Norte, hoje é o Hospital Psiquiátrico de Mossoró, Milton Marques de Medeiros, né? Uma homenagem muito justa, né? Do professor Francisco Carlos, vereador que sugeriu e a Câmara aprovou. Então, assim, sexta-feira agora, 8 da noite, vai ter a transmissão remota, ao vivo, aqui direto da TCM. Para quem não tem TCM ou quem está em outra cidade, pode assistir pelo canal no YouTube Lúcia Rocha Oficial. O livro é apenas R$50. Para outras cidades é R$60 via Correios. E quem quiser adquirir na pré-venda vai receber no dia do lançamento, recebe em casa, pelo 9668-4906. Telefone aparecendo na tela. Gratidão, Lúcia. É uma alegria em tê-la aqui no nosso Café com Delícias já 2001, que a gente agradece, sim, essa parceria. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço. Espero recebê-la mais vezes aqui no nosso Café. Agradeço a Zilene, a Estela, a Camila, a Cibele, Italiano, que estão curtindo, né? E os netos que vão conhecer essa história. Essa história não pode passar em branco. Não pode mesmo. Lançamento próxima sexta-feira, Memórias de Milton Marques de Medeiros, um menino Daniel, como o lançamento é remoto, então no sábado de manhã, dia 10, vai ter uma sessão de autógrafo na loja da TCM do Centro, à tarde na do Shopping, no sábado também, e no domingo, novamente no do Shopping. Provavelmente dia 17 em Upanema. Então, quem estiver nos vendo em Upanema, será lá no Centro Cultural Milton Marques de Medeiros. Fica aí nessa expectativa e prestigia, então, esses momentos tão especiais. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Volta já já, não sai daí, não.